Meus amados irmãos e amigos, mais uma vez aqui no nosso Café com Palavra, desse lugar maravilhoso, desse lugar abençoado. E eu quero desta feita falar daqueles versículos que eu comecei a falar ontem, em João 17. E desta feita é João 17, o versículo de número 22 e 23. Ontem eu li o 24, hoje eu vou ler o 22 e 23. Que ele diz o seguinte: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amaste a mim. Meus queridos e amados irmãos, Jesus ele está conversando com o Pai aqui em João 17, e ele está dizendo que a glória que o Pai deu para ele, ele transmitiu para nós. Ele transmitiu para quê? Para que sejamos um, para que vivamos em unidade. Então é exatamente isso. Ele disse: olha, o objetivo que eles vivam a unidade, o objetivo que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Então eu e você sejamos aperfeiçoados na unidade do Senhor Jesus. Aquilo que ele veio, aquilo que ele se propôs, ele disse: a glória que o Senhor me deu, eu transferi para eles. Ou seja, transferir é como se fosse uma transfusão de sangue. Ou seja, estava em mim e eu coloquei na vida deles. Eu deixei que a vida deles fosse cheia também daquilo que o Senhor me deu, daquilo que o Senhor deu para mim. Eu quero que eles sejam um. Agora, o que vai fazer eles ser um é a glória. O Senhor deu para mim, eu transferi para a vida deles. Ou seja, eu fiz uma transfusão para a vida deles, para que eles possam viver um. Meus queridos e amados irmãos, eu acredito que a tristeza maior no coração de Jesus é quando ele vê um povo que se diz que vai para o céu. Esse povo fica se degladiando. Esse povo fica querendo mostrar quem é o maior. Esse povo fica querendo mostrar quem é o mais poderoso, quem é o mais sábio, quem é o mais usado. Meus queridos e amados irmãos, vivamos esta unidade que Jesus disse aqui. Vivamos essa unidade em que Jesus propôs. Para vivermos a unidade, ele disse: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Ele disse: a glória que o Senhor me deu, eu dei para ele, eu transferi para ele, para que eles sejam um. Ele disse: olha, assim como nós somos. Se você olhar, Jesus estava falando de quê? Jesus estava falando ali de uma trindade. A trindade que muitas vezes a pessoa diz é indecifrável. Por que é indecifrável? Por que você não pode separar a trindade? Porque eles são um. Quando você fala de Deus, você fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é exatamente isso que ele estava dizendo. Eles precisam viver esta unidade. Eles precisam viver dentro desta unidade. E no versículo 23 ele diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz para que sejam aperfeiçoados. Então nós vivemos aqui nesse processo de aperfeiçoamento. Jesus, o próprio Jesus, ele diz lá, através do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, ele diz assim: olha, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A edificação do corpo de Cristo, aperfeiçoamento. Por isso ele deu pastores, ele deu apóstolos, ele deu evangelista, ele deu mestres, ele deu profetas, exatamente visando o quê? Visando a vontade de Jesus. E qual era a vontade de Jesus? O aperfeiçoamento dos santos. Então Paulo traz essa revelação aqui, a revelação da palavra do Senhor Jesus em João 17. Ele disse que ele estava, e ele mesmo deu, ele concedeu, porque qual era a visão de Jesus? Era que houvesse um aperfeiçoamento na igreja, é que a igreja se aperfeiçoasse. E ele diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ele diz: até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele disse: até que cheguemos à unidade da fé. Ou seja, qual é a visão dele? É que tenhamos uma só fé. Qual é a visão dele? É que a tua fé seja a minha fé. Se a minha fé não alcançou a tua ainda, você vai chegar até a mim e nós vamos nos unir e vamos ter uma fé única. É exatamente isso. O aperfeiçoamento, essa unidade de fé, essa unidade de propósito, isso aqui é que nos faz ser filhos de Deus. Assim como Jesus falou, ele disse: para que o mundo veja, para que o mundo perceba, para que o mundo entenda que o Senhor está em mim e eu estou neles.
É esse aperfeiçoamento. Meus queridos irmãos, quando a igreja vive esse aperfeiçoamento, quando a igreja está dentro desse aperfeiçoamento, sabe o que é que acontece? É que o mundo vai ver e vai ver que nós somos diferentes. Então não tem maior e não tem menor. Lembra daqueles dois discípulos que estavam discutindo lá quem era o maior do reino dos céus? E Jesus disse, o maior é aquele que serve. O maior é aquele que presta serviço, porque prestar serviço é buscar aperfeiçoamento. Prestar serviço é trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Quando eu estou te servindo, eu estou trabalhando no teu aperfeiçoamento. Por isso ele diz, aquele que quer ser o maior, seja esse o que sirva. Vá servir, quer ser maior, então sirva. Então, se eu estou servindo, eu estou trabalhando no teu aperfeiçoamento, de quem você deve ser, aquele propósito que Jesus ele conquistou para você. Eu estou trabalhando em cima disso aqui. Deus possa nos abençoar, queridos. Nós que somos da Missão Maranhim, que possamos viver essa palavra, que possamos viver esse aperfeiçoamento da palavra, aquilo que Jesus veio fazer. O propósito dele foi trazer a glória de Deus para a minha e para a tua vida, para que possamos viver esse aperfeiçoamento. Vivamos em unidade, a unidade proposta pelo Senhor Jesus. Tenha um bom dia na presença do nosso Pai Celestial. Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.